Boa tarde, que a paz esteja com todos, a paz do nosso amado Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, que a paz esteja na vida de cada um de vocês, na minha, e que nessa tarde nós possa provar do melhor que o Senhor já preparou e separou para mim e para você, amém. Vamos esperar aí o povo entrar, né? Glória a Deus. Eu vou começar a enviar aqui para os meus amigos, né? Você que vai entrando, comece aí a anunciar o reino de Deus através dessa live, amém? Vai enviando, chame o maior número de pessoas que puder. Glória a Deus. Aleluia. Vai enviando aí para os seus contatos, né? Eu percebo assim que na medida que a gente envia enquanto a live tá acontecendo, ela chega lá, só que se a pessoa, quando a live acaba, né? Se a pessoa não entrou naquele momento em que a gente enviou e que a live ainda estava acontecendo, depois ele não consegue mais entrar quando a gente enviou, né? Então, quando a live acabar, você que preferir, né? Quando ela acabar, você envia, porque daí eu faço a postagem no IGVT, aonde fica armazenado, arquivado no Insta. Aí você pode estar enviando de novo para o maior número de pessoas possíveis, porque é uma maneira de nós anunciar o reino. E aí sim a pessoa vai conseguir entrar, né? Então você que tem o costume de entrar na live e enviar agora aí nesse aviãozinho, saiba que se a pessoa estiver trabalhando, alguma coisa assim, e ela não entrou durante aquele momento que você enviou, depois ela vai clicar lá e não consegue entrar mais. Então aí você tem que enviar de novo quando eu salvar no IGVT. Amém? E para as outras pessoas, que nem no Facebook eu tenho bastante pessoas que têm interesse em assistir, eu sempre envio, né? Por isso a importância de você compartilhar, né? Assim como a pastora compartilha amanhã, nós temos o nosso devocional tal hora, né? É importante você estar compartilhando também, porque quando eu coloco isso no domingo à noite, né, ali no status do meu Instagram, automaticamente vai pro Facebook. Muitas pessoas do Facebook não têm o Instagram. E aí, o que eles falam? Eu gostaria de aprender também. Tem como enviar para mim? Aí nós temos a opção de que fica arquivado no YouTube, né? Que o meu esposo sempre passa pro YouTube. E eu sempre consigo estar enviando para essas pessoas que gostam de acompanhar também. Então, olha a importância de você compartilhar, anunciar que vai ter a live, né? E você não sabe, mas existem muitas pessoas do outro lado da tela precisando, né? Existem muitos eunucos na carruagem tentando entender a palavra, né? E às vezes você pode ser o Filipe dessa pessoa, né? Então você precisa anunciar antes e você precisa anunciar depois, né? Pregue a tempo e fora de tempo. Amém? Glória a Deus. Hoje, o Senhor preparou uma palavra muito importante para o nosso coração, onde eu creio assim que eu ainda estou mastigando essa palavra, né? Eu creio que Deus vai falar agora e vai continuar falando, porque eu guardo a palavra de Deus no meu interior e na medida que a vida vai passando, o Senhor, ele faz sempre nova a palavra no intento do meu coração, né? Então, eu vou mastigando ainda, né? No sistema ali digestório, né? Da minha espiritualidade, eu vou mastigando a palavra e sentindo esse sabor, né? Até que ela alcance outras vidas também. Amém? Vamos orar para dar início a mais uma hora de devocional, a qual o Senhor já está aqui presente. Amém? Glória a Deus.
Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença, nós queremos glorificar o Teu nome, engrandecer a Sua majestade santa. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, nós sabemos que o Senhor já está aqui. Sabemos que o Senhor já se faz presente. Ó Pai amado, nós precisamos muito ouvir a Tua voz. Nós precisamos, nós queremos, nós ansiamos. Assim como a terra precisa da água, Senhor, nós precisamos de Ti. Somos fontes, ó Pai amado, que depende, Senhor, da água que nasce na nascente, que é o Seu coração, que é o Seu altar. Fica conosco, Senhor, venha falar em nossas vidas, em nossos corações, pois nós queremos sentir a Sua santa, preciosa e gloriosa presença. Amém? Que o Senhor possa te visitar, que o Senhor possa tocar o profundo do seu coração nessa tarde, com a palavra que Ele separou para mim e para você. Amém? Então, nós fazemos aí o nosso devocional, né? Através de uma afirmação do apóstolo Paulo, registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, onde ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa é a chave do nosso devocional, né? O título do nosso devocional, nascido numa madrugada de oração, do coração de Deus para os nossos. Amém? E então o Senhor ali conversando, orando, clamando a Deus. Eu sempre gosto de explicar no início do devocional o porquê do nome, né? E conversando com o Senhor pediu para que eu transformasse a afirmação do apóstolo Paulo em uma pergunta para as nossas vidas através dos temas que ele traz para nós toda segunda-feira. Essa pergunta ficou dessa maneira: de fato, temos a mente de Cristo? O Senhor sempre nos traz um tema para nós estudar em cima, ver como nós estamos agindo diante daquele tema, né? Como nós já estudamos muitos aqui, e se nós precisamos melhorar ou não, para então nós saber se nós estamos caminhando, né? Diante daquilo que o Senhor escreveu para nós, diante daquilo que o Senhor tem para nós, né? E hoje o tema, o subtítulo, né, do de fato temos a mente de Cristo, que é uma pergunta para mim e para você refletir, nós vamos estudar em cima do tema a renúncia. Amém? Hoje nós vamos falar sobre renúncia, a renúncia. Essa palavra o Senhor colocou agora, logo depois do meio-dia no meu coração. Né? O Senhor, ele faz assim, às vezes ele ministra a palavra 2 dias antes, às vezes um dia antes, às vezes ele me acorda de madrugada e às vezes ele fala minutos antes, né? Eu até tenho outros subtítulos aqui preparados, mas não é o que nós queremos, é o que Deus quer. Amém? Então nós vamos falar sobre a renúncia. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses para acompanhar, tá? Filipenses, a renúncia. Filipenses, capítulo 3 e versículo 10. A princípio é isso que nós vamos ler. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Amém? Filipenses, capítulo 3, versículo 10, a renúncia. Glória a Deus. Você vai precisar aí da sua Bíblia, né? Até eu quero inclusive falar para vocês que a versão que eu vou ler hoje é uma versão muito simplificada, é NVI. Ela é bem diferente das versões, de outras versões que nós temos aí de modelos de Bíblia, né? Ela é uma Bíblia bem atualizada, com palavras simplérrimas, que é para gente entender, amém? Então, essa versão que eu vou ler hoje é a NVI, é a Bíblia Viva, tá? Ela é bem simplificada, então talvez, se você abrir a sua Bíblia aí para acompanhar comigo, você vai dizer assim: nossa, como tá diferente o versículo, mas é que essa versão é bem simplificada mesmo, amém? Eu adoro essa Bíblia por causa disso, ela tem um entendimento muito fácil, né? Então, a sua Bíblia, o seu caderno devocional
e uma caneta. Olha que linda a minha caneta. Hoje eu escolhi essa aqui, ó. Jesus. Amém? Quem faz esses mimos maravilhosos pra mim é a Anne, tá, gente? Ó, ele sai, né? E a gente coloca assim, ó, e fica perfeito os nossos momentos com Deus, tá? Quem quiser, né? Quem tiver interesse, fala aí comigo, eu passo o contato dela pra vocês. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 10, vamos falar sobre a renúncia. Quem não tem caderno, pega um papel aí, né? Um papel, uma caneta e depois providencia um caderno para estar acompanhando aí toda segunda-feira o que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Vamos lá, vamos ler a palavra então? Eu renunciei a todas as outras coisas. Descobri que esse era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos e conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele, com a esperança de que eu mesmo possa alcançar a ressurreição dos mortos. Amém? Então o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, né, aos Filipenses, ele disse: eu renunciei a todas as outras. Pausou. Apareceu aqui para mim, ó, vídeo pausado, esperando para recuperar. Eu creio que a internet, a energia deve ter caído aqui. Eu tô na floricultura da minha tia. Eu vou até colocar no meu IGVT aqui, tá? Eu vou colocar no meu IGVT, não. Ah, meu Deus, já tô fazendo uma farofa, né? Nos meus dados móveis eu vou colocar, que é pra mim não perder a conexão com vocês. Alguém me dá um sinal aí, Rosângela, você tá online? Me dá um ok se você tá me ouvindo para mim poder continuar a live. Se tiver tudo certo, me dá um ok aí para mim poder continuar a live. Amém? A transmissão tá normal aí. Aleluias. Vamos ver aqui. Eu tirei da internet aqui, coloquei nos meus dados. Tudo certo? Ótimo. Então vamos continuar, né? Vou ler de novo. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Eu renunciei a todas as outras coisas. Descobri que esse era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos e conhecer o que significa morrer com Ele, sofrer e morrer com Ele. Amém? Então, o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Filipenses, né, essa carta, ele vem dizer assim, olha, eu renunciei tudo, né? Eu renunciei todas as coisas e descobri que esse era o único meio de conhecer a Cristo e ter a experiência do seu imenso poder. Então veja bem que esse versículo, ele vem, nessa versão aqui, ele vem abrir muito claramente a nossa mente. Nós já falamos aqui, no segundo devocional, a gente falou sobre conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo, né? E veja bem, por isso que eu digo que a gente continua a mastigar a palavra de Deus, né? Ela se renova todos os dias. Veja bem o que ele disse, que ele renunciou todas as outras coisas, descobrindo então que a renúncia era o único meio de conhecer a Cristo. Veja o que eu e você descobrimos nessa tarde, que através da renúncia, né, nós conhecemos e nos aprofundamos em conhecer a Cristo. A renúncia é o primeiro passo, né? É rejeitar o nosso eu. O que significa renúncia, pastora? A renúncia é rejeitar algo. Renunciar é rejeitar algo.
E quando o apóstolo Paulo falou que ele rejeitou a tudo, ele estava dizendo que ele deixou de lado toda a sua vida do passado, né? Todo o velho homem ficou para trás, porque eis que tudo se fez novo, né? Então ele rejeitou o serviço dele, né? Que ele trabalhava. Por quê? Porque quando a pessoa ela vive uma vida na carne, olha só, quando uma pessoa vive uma vida na carne, tudo que implica a sua vida ele vai viver de maneira carnal. E quando ele vive uma vida espiritual, né? Tudo vai ser espiritual. Amém? Ou seja, se for carnal, o que a palavra de Deus fala? Que se nós semearmos para a carne, da carne nós colheremos. E se nós semear para o Espírito, do Espírito colheremos, né? Então é o que eu sempre digo aqui. Se a educação do meu filho eu estiver semeando no Espírito, né? Eu vou colher espiritualmente bênçãos sem fins. Se no meu emprego eu estiver ligada no Espírito, estiver trabalhando com amor, com todas as coisas que a Bíblia me cobra, né? Que é respeitando a autoridade que está sobre mim, né? Respeitando ali os meus chefes de trabalho. Então, o que acontece? Automaticamente, eu estou meditando na palavra, né? Eu estou, de certa forma, vivendo em espírito e eu vou colher bênçãos espirituais, né? Porque eu estou meditando dia e noite. Então, se você plantar para a carne, você vai colher da carne. Se você plantar no espírito, você vai colher do espírito. O apóstolo Paulo estava dizendo aqui que ele estava renunciando, que ele tinha renunciado o seu eu, o seu trabalho carnal, tudo da maneira que ele pensava. Ele deixou de pensar como Saulo, ele deixou de pensar, de trabalhar, a palavra de Deus diz que quando ele estava indo aonde Jesus encontrou-se com ele, deixando ele, né, com aquelas escamas, cego, né, para que ele ouvisse a voz do Senhor, para que ele visse a glória de Jesus, né, que ele contemplou ali, aquela imensa luz. Quando ele estava indo nessa direção, a palavra diz que ele respirava a morte, né? Ele viu ali Estevão ser morto na sua frente e ainda assim ele respirava ameaças de morte, e era isso. A carne trazia para o apóstolo Paulo maldade. A carne trazia para o apóstolo Paulo, que ainda não era Saulo, trazia para ele uma mente perversa, uma mente má, né? Tudo aquilo que não provém de Deus, porque ele semeava para a carne e ele colhia da carne sentimentos ruins, coisas ruins para si, né? Você veja o que é a mentalidade da carne, é algo muito sério. Então, por isso que o Senhor ele vem exigir de nós pensar nas coisas do alto, porque quando nós estamos ligados em Cristo, nós estamos meditando na sua lei de dia e de noite, seja no nosso trabalho, na educação dos nossos filhos, no nosso relacionamento conjugal, na nossa família, com os nossos amigos. Se nós fomos chamados para ser luz. Amém? Nós somos chamados para ser a diferença, para viver essa nova vida que nós encontramos, que nos é apresentada em Cristo. É isso que o Senhor quer de nós. E ele vem dizendo aqui, o apóstolo Paulo: eu renunciei todas as outras coisas porque eu descobri que esse era o único meio de conhecer a Cristo. Então, às vezes a pessoa acha tão difícil conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer Ele, e hoje você descobre que para mim conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer Ele, basta eu renunciar todos os dias, renunciar a minha vida, renunciar o meu querer, renunciar os meus sentimentos, renunciar os meus pensamentos. Afinal de contas, os pensamentos do meu Deus é maior, bem melhor do que os meus, né? Então, por que viver
uma vida, como é que eu vou falar a palavra aqui para vocês? Uma vida menor do que aquilo que Deus preparou para você. Se o que Ele preparou para você é melhor e maior, a palavra diz, né? Os pensamentos, um futuro de prosperidade, de paz, de amor. Para quê, né? Para que se limitar se nós podemos viver o ilimitado. Amém? Glória a Deus. Então, para conhecer a Cristo, o apóstolo Paulo descobriu que era através da renúncia. Era através da renúncia. Tanto é que ele vai falar, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Nesse mesmo texto, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar a chamada soberania, né? Concentrado, eu venho concentrar todas as minhas energias para insistir nessa única coisa que é a salvação. Amém? Então, aqui no livro de Filipenses, a partir do capítulo 2, o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre o nosso amado Jesus, né? Capítulo 2 e versículo 2 diz assim, ó: Então, façam-me completamente feliz, amando-se uns aos outros, concordando um com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Olha só, ele veio falar, né, então com os filipenses e falou dessa maneira: façam-me completamente feliz amando-se. Olha, é muito importante isso porque eu assim, ó, todas as lives que nós fizemos aqui até agora, não teve uma que a gente não falou do amor, né? Porque se alguém chegar para mim e disser assim: Thalita, pastora, defina Jesus, defina Deus, defina a Bíblia em uma só palavra. Quem já me conhece sabe que essa palavra que eu vou usar é amor. Então assim, ó, falar de Jesus é falar de amor, falar de Deus é falar de amor, falar do Espírito Santo é falar de amor, de consolo, né? Então nós temos que respirar o amor, nós temos que exalar o amor, né? Se nós temos a Cristo, se nós temos a mente de Cristo, nós temos que amar a tempo e a fora de tempo. Amém? Amar a Ele acima de todas as coisas, amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Então ele vem dizendo assim, ó: façam-me completamente feliz amando-se uns aos outros. Olha, o amor ele já entra de cara aqui, né? Toda vez que alguém é exortado na palavra, o amor vem acima de todas as coisas. Deus vem acima de todas as coisas, amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos, com um só coração, uma só mente e um só propósito. Então, o que eu encontro nesse versículo? Capítulo 2 e versículo 2, eu encontro amor, concordância e unidade, né? Quando fala assim, ó, trabalhando juntos, ele vem nos cobrar o amor, a concordância e a unidade, né? Então, isso é muito interessante porque fala assim, ó, uma só mente, um só coração e um só propósito. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, a palavra diz assim, ó: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. É muito forte isso. A mentalidade da pessoa carnal é inimiga de Deus, ou seja, não vai concordar com nada que vem do Senhor. Amém? Isso significa que, quando ele diz aqui, ó, trabalhando juntos, concordando, amando-se uns aos outros, um só coração, uma só mente e um só propósito, o que eu entendo por isso? Que se nós somos uma igreja, se pessoas dizem que nós somos uma igreja, eu não estou falando de placa, eu estou falando das milhares de pessoas que existem no mundo que se dizem que vão morar no céu. Dizem que vão morar no céu, mas vivem uma vida de divisão, vivem uma vida de contenda. Um se acha melhor do que o outro, né? Pensa então que o que ele está fazendo
é melhor, né? E há uma disputa aqui, uma disputa ali, de ministérios, de igreja, de irmãos, de irmandade, se é que a gente pode chamar esse tipo de pessoas de irmãos, né? Então, quando eu vejo tudo isso no meio do povo de Deus, eu entendo que eles não estão numa só mentalidade, que eles não estão se amando, não estão concordando, não têm um só coração, não têm uma só mente e não têm um só propósito. Porque qual é o propósito do cristão? O propósito do cristão, daquele que creu em Deus, daquele que renuncia a sua vida para viver por amor de Deus, é ser salvo e salvar almas. Esse é o propósito do cristão. Então, todo mundo que se diz cristão tinha que entender que se eu tenho uma só mentalidade, que se eu tenho um só coração, e que se eu tenho um só propósito, qual é o propósito? Ser salvo e salvar almas, porque Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ele não estava brincando. Ele não estava brincando de salvar, ele estava de fato salvando, ele estava buscando por ele, porque ele foi elevado à mais alta posição por causa da sua obediência, né? Então ele estava buscando por ele e por toda a humanidade. Jesus tinha a mente de Cristo, Jesus tinha o coração do Pai, a mente do Pai, e o propósito do Pai era o que Jesus estava seguindo, tanto é que ele seguiu até o fim. A palavra de Deus diz aqui no mesmo livro de Filipenses capítulo 2, versículo 6. Aliás, vamos ler o 5 em diante, diz assim: a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, Jesus, ele fez o que o versículo 2 fala aqui, ó. Um coração, uma mente e um propósito. Ele sabia qual era o propósito do Pai. Por quê? Porque ele renunciava a ele mesmo. Ele renunciava os seus medos. Ele renunciava o que ele queria, né? Que ele não queria morrer, ele tinha medo, ele chorava. A palavra de Deus diz que durante os seus dias de vida na terra, ele chorava, orava com clamor, com súplica, com lágrimas, aquele que o podia o livrar da morte. Ou seja, o Senhor intercedia pedindo: Pai, se possível, me tira disso, afasta de mim esse cálice, mas todavia, que não seja feita a minha vontade, a vontade da minha carne, mas que seja feita, Pai, a sua vontade. Uma mente, um coração, uma só mente, um só coração e um só propósito. E esse propósito é o propósito do Pai, é o propósito que tem que prevalecer na vida daquele que diz ter a mente de Cristo. Amém? Então, é isso que ele vem nos cobrar: amor, concordância e unidade. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Gente, a pessoa que não se submete, que não obedece, né, a lei de Deus, ele não consegue se submeter e também não consegue fazer o que o Pai está mandando. Por quê, pastora? Porque, por causa disso que o apóstolo Paulo falou, porque não há renúncia. Quando existe renúncia, eu vou me submeter ao Espírito, à voz de Deus, à mente de Cristo, ao coração de Cristo e ao propósito para o qual eu fui chamado. Quando há renúncia, eu vou não só se submeter, mas eu também vou cumprir, assim como Jesus, que foi obediente até a morte e a morte de cruz. Eu vou conseguir fazer. Então eu vou viver esse versículo de Romanos 8:7, né? Não se submete à lei de Deus e nem consegue fazer. Eu vou me submeter e eu vou conseguir fazer, porque a minha mentalidade não é da carne, a minha mentalidade é uma mentalidade do Espírito. Amém?
Eu fico aqui pensando que Jesus, se tem uma pessoa que podia se exaltar, era Jesus. Ele podia se exaltar, ele podia dizer assim, eu sou filho de Deus e eu estou aqui cumprindo, né, o propósito para o qual eu fui colocado nessa terra, para o qual eu fui chamado. E por causa disso, eu vejo aí que as pessoas estão me negando, estão me traindo, né? Estão fazendo tudo que estão fazendo. Eu vou conversar bem direitinho com o pai, porque eu não mereço isso. Ele podia falar qualquer coisa que ele achasse, porque ele estava na sua razão, né? Jesus estava na sua razão. No entanto, não. A palavra de Deus diz que ele esvaziou-se de si, ou seja, ele renunciou à vontade da sua carne, porque o amor falava mais alto. Aleluia, porque o amor que nasceu lá no coração do Pai falava mais alto, e esse amor era o propósito de salvação. E Jesus não fez isso. E daí vem o homem, os homens de hoje, da nossa geração, dizer assim, eu não sou sapato, não sei, do diabo, tapete do diabo, eu isso, eu aquilo, porque eu sou filho. Jesus era filho, mas é preciso lembrar que a palavra de Deus, até aqui eu quero achar aqui para vocês, que eu separei o versículo também, aqui mesmo no 7, onde a gente leu, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Olha só, servo, né? O que acontece aqui, que ele ensinou eu e a você que antes de ele ser cheio de si, né, ele precisava ser servo. E essa geração, eles não compreendem, né? Eles não querem ser servo, porque o servo, o que o servo faz? Ele serve a outro, né? Nós vivemos em uma geração onde todo mundo pensa no seu umbigo, né? Se eu tô bem vestido, amém. Se eu estou com saúde, amém. Se a minha casa está com saúde, amém. Se nós temos um teto para morar, amém. Se a gente tem comida na mesa, amém. Se eu tenho um carro bom, amém. Mas e o seu semelhante fica onde, né? Olha só, a palavra, ela vem dizer que o Jesus, ele se esvaziou-se de si mesmo e veio ser servo. Servo é aquele que serve. A palavra de Deus mesmo, ela vem dizer no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 26. Quem desejar ser importante deverá ser servo. Olha só, quem deseja ser importante, ele tem que ser servo. Importante para Deus, você quer ser importante? Então aprenda a servir, aprenda a pensar mais nos outros do que no seu semelhante, porque veja bem, Jesus, quando ele esvaziou-se de si mesmo, quando ele renunciou o seu eu, por amor, ele estava fazendo isso somente pelo propósito que o Pai tinha, né? Que ele viesse a cumprir? Não, ele estava fazendo isso por todo o mundo, por todos nós, ou seja, ele não estava renunciando o seu eu por ele estava renunciando o seu eu pelos demais, para que nós tivéssemos vida. Então entendam que a renúncia, ela não se trata de você, ela se trata dele, por ele e para ele. A renúncia, você renuncia o seu eu para você poder salvar a outrem. Você renuncia o seu eu para poder ser luz na vida de alguém. Você renuncia o seu eu para poder servir. Ele esvaziou-se de si mesmo, tornando-se servo de Deus e servo dos demais, porque se você lembra, Jesus foi aquele que lavou os pés dos discípulos e disse: é necessário que eu faça isso para que vocês aprendam o que vocês precisam fazer, em outras palavras, né?
Então, ser servo é isso. Ser servo é pensar muito mais do que você. Você não renuncia o seu eu só por causa da sua salvação. A sua salvação é importante. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que de que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, né? Então, a sua salvação, ela é importante, mas você não faz renúncias de você mesmo por causa somente de você e da sua salvação. Quando você renuncia o seu eu, você está esvaziando-se de si, você está renunciando o seu eu, porque você precisa acrescentar na vida do seu semelhante, porque você precisa entender que o seu irmão é muito mais importante do que você, né? Mas como nós não temos todos o mesmo preço, nós temos todos os mesmos preços diante de Deus. Foi um só preço lá na cruz. Amém? Mas o que é que ele está querendo dizer? Que quando eu e você nos importamos como nosso semelhante, nós estamos então nos portando como Cristo, né? Nós estamos nos portando como Jesus. Nós estamos cumprindo esse versículo do capítulo 2 e versículo 5 aqui, ó. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus. Qual foi a atitude mostrada por Cristo Jesus? A renúncia. Ele renunciou ele mesmo por amor de nós, né? A palavra de Deus diz: ame o seu semelhante como a ti mesmo, né? Aí eu te pergunto, coloca você aí numa escala o que Jesus fez por mim, por você e as pessoas. Quem foi mais amado nessa história? As pessoas. Porque ele, aleluia, através das feridas dele, eu e você fomos sarados. Através das pisaduras do nosso Jesus, eu e você fomos sarados. Será que você pode compreender? Através do sofrimento do nosso Jesus, ele negou o seu eu, ele negou a sua carne. Olha tudo que ele fez para que uma multidão, para que milhares de pessoas fossem sarados. Isso, a renúncia, ela está muito além do que você pode imaginar. A renúncia, ela não se trata somente da sua salvação e de levar você para o céu. Sim, a salvação é individual, mas eu quero que você entenda que quando a palavra de Deus vem nos dizer um só coração, uma somente e um só propósito, está falando de que nossas atitudes sejam semelhantes à de Cristo, para que através da minha vida eu possa povoar o céu, aleluia, através da sua vida, que o céu seja povoado através da sua vida, assim como foi, como será através de Cristo. O amor, ele é muito maior do que você pode imaginar, a renúncia é muito maior do que você pode imaginar. Então, para isso eu preciso ser humilde. Enquanto eu escrevia isso, o Espírito Santo está falando ao meu coração: quanto mais humildade houver em nós, mais elevado, uma posição elevada, quanto mais humildade houver em nós, maior a posição teremos no coração do Pai. Você será elevado no coração do Pai. Quanto mais humilde, quanto mais você renunciar a você, quanto mais você pensar mais no seu semelhante do que em você mesmo, quanto mais você amar as pessoas mais do que a ti mesmo, então você vai alcançar um nível mais alto no coração do Pai. Por isso que ele disse: quem desejar ser importante, antes deverá ser servo. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz aqui, ó, no capítulo 2, versículo 9. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou, falando de Jesus, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Aquele que negou a si mesmo. Aquele que negou a sua vontade. Aquele que negou os seus medos. Aquele que negou tudo que você pode imaginar, as suas feridas,
Tudo Jesus negou. E ele não negou por si, ele negou por causa do propósito, ele negou por causa da salvação de outras pessoas. Amém? Porque se fosse somente pela obediência de Jesus, se fosse pela salvação dele, né? O reino dos céus, ele não implica nisso. Nós somos salvos quando nós salvamos a outros. Amém? Nós somos amados quando nós amamos a outros. Nós somos justificados quando nós renunciamos o nosso eu, porque nós não queremos ser pedra de tropeço na vida de outros. Entenda, se você foi chamado para ser luz, não é para você ser luz para si, é para você ser luz para os outros, para iluminar a todos que estão na casa. Se você foi chamado para ser sal, é para você temperar a vida dos outros. O reino do céu não gira em torno de você, não gira em torno de mim, não gira em torno de nós, não girava em torno de Cristo. O reino dos céus não girava em torno do apóstolo Paulo e não gira. O reino dos céus, ele gira em torno de uma multidão de pessoas que estão aí precisando ser amados, precisando conhecer o amor de Cristo, precisando ser libertos através da palavra que eles irão conhecer através da sua vida. E essa vida, ela precisa haver muita renúncia, para que você entenda a mentalidade de Cristo, para que você entenda o amor de Cristo e para que você viva e entenda o propósito e possa dizer assim como o apóstolo Paulo: eu renunciei todas as outras coisas porque eu descobri que esse era o único meio de conhecer o coração de Deus, de conhecer a Cristo. Amém? É através do exemplo de Jesus que nós conhecemos o que é o amor. É através do exemplo de Jesus que nós conhecemos o coração do Pai. Amém? É isso que o Senhor tem para nossas vidas. Glória a Deus. Então ele vem e pede para que nós sejamos servos, né? O que é ser servo, pastora? Ser servo é sempre pensar em como deixar o próximo bem. Entendeu? Isso é ser servo. Ser servo é renunciar o meu orgulho, eu não vou me rebaixar, eu não, eu sempre digo aquele louvor da Heloísa que tem, né? Há um lugar que quando se perde é que se ganha, e este lugar é no Senhor. Então muitas das vezes nós perdemos aqui aos olhos humanos, nós perdemos aqui na carne, vamos dizer assim, mas nós estamos granjeando riquezas no céu, nós estamos ganhando para o reino. Amém? Então ser servo é pensar sempre no bem-estar do meu próximo, é sempre pensar em como deixar o meu semelhante bem mais do que a mim, porque Jesus não estava nada bem sofrendo aquelas feridas, Jesus não estava nada bem chorando sozinho enquanto os discípulos dormiam, Jesus não estava nada bem em seus momentos de solidão, carnalmente falando, mas ele estava com o Pai nos seus momentos lá internos, né? Entre ele lá no Getsemane, ele estava espiritualmente falando. Eu falei para você até agora carnalmente que ele não estava nada bem, né? Porque os homens o abandonaram. Mas espiritualmente falando, ele estava no melhor lugar do mundo. Aleluias. Espiritualmente falando, ele estava no secreto com o Pai. Ele estava no secreto com o Pai. Ele estava com Deus, com o Pai, conversando lá no secreto. Ninguém ouvia, então ele estava sendo sustentado. Ele estava perdendo aqui na terra aos olhos humanos, né? Isso tudo depende do ponto de vista, da mentalidade com que você pensar comigo agora, seja espiritual ou carnal. Se você olhar carnalmente, Jesus não tinha nada a ganhar diante do que os homens estavam fazendo para ele.
né? Mas espiritualmente ele estava salvando milhares, multidão. Espiritualmente ele estava no melhor lugar do mundo. Ele estava com o Pai, aquele que é poderoso, aquele que tudo pode, aquele que é. Amém? Então, quantas as vezes você se encontra num lugar de solidão, quantas as vezes você se encontra, eu tô só, ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém isso, ninguém aquilo. É nesse momento que você, se você enxergar com os olhos espirituais, você vai ver que você está no melhor lugar do mundo, porque você não está sozinho, na verdade, você está achado pelo Pai. Na verdade, você está acompanhado da melhor pessoa, aquele que é espírito, aquele que é verdade, aquele que está contigo. Amém? Glória a Deus. Então, ser servo é sempre pensar em como deixar o próximo bem, porque Jesus, ele estava pensando no semelhante, apesar de que o semelhante não estava pensando nele. Então, não espere nada. A palavra de Deus diz: tudo que nós fizer, nós devemos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus e não para o homem. E Jesus, ele viveu isso na pele. Tudo que ele fez porque ele estava pensando no propósito, porque ele estava com a mente e pensando, sentindo com o coração do Pai, pensando com a mente de Deus, do Pai, e vivendo o propósito, né? Então, tudo que ele fez como se estivesse fazendo para Deus, porque se em algum momento Jesus olhasse para os homens, ele iria dizer: não, eles não merecem o que eu estou fazendo e eu não vou mais fazer. Mas não, em momento nenhum ele deixou de olhar para o alvo. E você e eu devemos ser assim. Quando a palavra de Deus nos chama para nós ser como servo, dizer que nós temos que renunciar, que nós temos que servir, fazer algo, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer para o nosso semelhante. Nós vamos fazer para o nosso semelhante e não vamos fazer para nós mesmos. Nós vamos fazer para eles como se estivéssemos fazendo para Deus, porque esse é o propósito que precisa ser vivido. Amém? Então, quando nós renunciamos o nosso eu, nós vivemos aquela palavra que está registrada no livro de Gálatas, capítulo 2 e versículo 20, né? Que diz assim, ó: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso também foi o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus, que escreveu, né? Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Quando há uma renúncia da nossa carne, nós já não temos a mentalidade da carne, e sim a mentalidade do Espírito. Porque nós não vamos viver segundo o nosso padrão, nós vamos viver segundo o padrão do céu, ou seja, segundo o pensamento e o coração de Deus. Amém? Então, renunciar o nosso eu é quando nós vivemos a vida de Deus em nós e não mais a nossa. Amém? E quando nós não renunciamos o nosso eu? O que significa quando uma pessoa não renuncia o seu eu? Aqui no livro de Filipenses mesmo, capítulo 3. Amém? Capítulo 3. E versículo 18, eu vou me abster aqui na parte B do versículo, mas nós vamos ler o 18 inteiro para poder chegar na parte B, amém? Diz assim, ó, capítulo 3, versículo 18 de Filipenses: porque eu já lhes disse antes muitas das vezes, e agora digo novamente com lágrimas nos olhos. Olha só. Digo novamente com lágrimas nos olhos: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O futuro deles é a perdição eterna, pois o seu Deus é o apetite. Veja bem, quando eu li essa palavra, há uns dias atrás, o Senhor falava muito forte ao meu coração. Por quê? Capítulo 3, versículo 15 diz assim, ó: todos nós que somos maduros devemos ver as coisas dessa forma, e se discordarem em algum ponto, eu confio que Deus manifestará isso a vocês.
Amém? Então o apóstolo Paulo, ele estava falando com pessoas maduras, ele não estava falando com aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que estão chegando agora, né? Diante de Deus, que estão aprendendo agora as coisas de Deus. Esse tipo de pessoa a gente diz que é os nenéns na fé, né? Eles vão tomar o leitinho ainda, né? Mas ele estava falando com pessoas maduras que já conhecem, que já sabem o que é certo, já sabem o que é errado, que estão já comendo o virado aí que a gente fala que é a comida forte, né? Era com esse tipo de pessoas que o apóstolo Paulo estava dizendo. E veja bem que ele diz que com lágrimas nos olhos, ele estava vendo que tinha muitas pessoas que viviam como inimigos da cruz. Isso é muito forte, né? Viver como inimigo da cruz significa o quê? Nós aí separamos sempre algumas pessoas que estão afastadas da presença de Deus. Nós dizemos então que são ovelhas perdidas, ovelhas desgarradas, né? Segundo ensinado lá nos evangelhos, segundo escreveu Jesus, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas aqui nós temos o conhecimento que as pessoas maduras que saem e voltam na presença do Senhor porque não renunciam o seu eu, essas pessoas elas são consideradas como inimigos da cruz. Existe uma grande diferença entre ser uma ovelha perdida, uma ovelha desgarrada, uma ovelha ferida e inimigo da cruz. O inimigo da cruz é aquele que sabe o que ele precisa fazer, mas ele não faz, né? Como nós lemos lá, ó, a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo, né? Então, o inimigo da cruz, ele não se submete, ele não nega o seu eu, ele não renuncia o que ele precisa renunciar. Por quê? Porque ele ama mais a carne, ele ama mais o seu eu do que as coisas de Deus. A mentalidade dele é carnal. Ele não consegue se voltar para o Senhor e não consegue porque não quer. Porque se eu quiser, eu consigo. É só renunciar aquilo que vem de mim e não do céu. Amém? Então, o que significa? Que a pessoa que não renuncia o seu eu, ele é considerado como um inimigo da cruz. Se eu não sou servo, eu sou o inimigo da cruz. Se eu não penso mais no meu semelhante do que a mim mesmo, eu sou o inimigo da cruz. Se eu só olho para o meu umbigo e não olho para o lado para ver o que o meu irmão necessita, né? Sejam de coisas materiais, espirituais, seja lá o que for, eu sou um inimigo da cruz. Se eu não faço essas renúncias que a palavra me pede, sou um inimigo da cruz, né? E o Senhor quer o quê? Ele quer que nós renunciemos o nosso eu, né? Para que então nós realmente, de fato, conheçamos a Cristo e tenhamos então uma experiência com o seu grande poder. Quando eu não renuncio o meu eu passo a ser considerado como um inimigo da cruz. Estou falando com pessoas maduras na fé. Amém? Glória a Deus. Agora, para nós terminar, deixa eu ver que horas são. Ainda temos uns 10 minutinhos. Nós temos aqui, quer ver? Que é para você entender quando nós falamos ali que nós devemos ter um só coração, uma só mente e um só propósito, né? No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, a palavra de Deus diz assim, ó, que Deus é o cabeça de Cristo. Preste bem atenção nessa frase, nesse versículo. Deus é o cabeça de Cristo. Pastora, como que Jesus, Cristo é Jesus, tá? Como que Jesus, ele conseguiu, pastora, esvaziar-se de si? Como que ele conseguiu ser servo? Como é que ele conseguiu ser obediente? Como é que ele conseguiu suportar o Calvário? Como é que ele conseguiu chegar até o fim, até a morte de cruz? Como é que ele conseguiu? Como? Porque ele não tinha uma mente segundo a carne dele, ele tinha uma mente segundo o Pai. Olha só, Deus era o cabeça de Cristo. Deus é o cabeça de Cristo.
Mas o versículo segue dizendo assim, ó: Cristo é o cabeça do homem. Deus era o cabeça de Cristo, ou seja, a sua mente era totalmente espiritual. Os seus olhos enxergavam espiritualmente, a sua mente pensava espiritualmente, o seu coração sentia espiritualmente, porque se ele fosse por um segundo olhar para a carne, ele iria parar tudo, mas não, ele renunciava o tempo inteiro. Ele se abastecia do céu, ele se abastecia dos pensamentos de Deus, né? Por isso que Deus é o cabeça de Cristo. O versículo segue dizendo: e Cristo é o cabeça do homem. Mais uma vez nós voltamos para o mesmo versículo onde diz assim, ó: a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo. Se Deus era o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça do homem, se Jesus, Cristo, conseguiu pensar como o Pai queria, com uma só mente, um só coração e um só propósito, e Deus era o cabeça dele, o versículo diz que Cristo é o nosso cabeça. Isso significa que se nós renunciar o nosso eu, a nossa carne, nós vamos conseguir trilhar os mesmos passos de Jesus. Nós vamos então ter quem na nossa mente? Cristo. Deus era o cabeça de Cristo e Cristo é a nossa cabeça. Ou seja, a minha mão só vai movimentar se o meu cérebro, Cristo, se ele tiver aqui no meu pensamento, disser: Thalita, agora movimenta a sua mão. Agora, se eu, Thalita, quiser movimentar a mão, mas Cristo, que é o meu cabeça, disser não é para movimentar a mão agora, eu vou negar o meu eu, Thalita. Tá entendendo a guerra que acontece 24 horas na sua vida? Eu vou negar o meu eu, Thalita, porque Cristo, que é o meu cabeça, tá dizendo não movimenta a mão agora. Amém? Então, você tem uma guerra constante dentro de você, mas Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça de todo o homem. A partir do momento que quem comandar a sua mente for o Senhor, você vai poder dizer que nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 15 diz assim, ó: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, seguindo a verdade em amor, muito, muito, muito amor, nós vamos crescer em tudo. Olha o que eu comecei a falar no início do devocional aqui, ó. A minha vida espiritual, a minha vida como mãe, a minha vida conjugal, toda a minha vida, se Cristo for o meu cabeça, eu vou crescer em tudo. Diz o versículo Efésios 4:15, seguindo a verdade em amor, ou seja, em obediência, cresçamos em tudo. Não é alguma coisa ou outra, não, é tudo. Ele mesmo diz que eu serei próspero se eu obedecer. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, pense como Cristo pensou. Deixa a tua mentalidade ser espiritual. Como que eu vou fazer isso, pastora? Renunciando o seu eu. Amém? O apóstolo Paulo disse: eu renunciei a todas as outras coisas porque descobri que esse era o único meio de realmente conhecer a Cristo. Esse é o único meio, a renúncia. Amém? Que o Senhor possa falar fortemente ao seu coração. Eu vou pegar e vou agora fazer uma oração final. Depois eu vou salvar esse vídeo no IGVT. Essa palavra ela foi de suma importância. Então você agora, quando eu salvar no IGVT, vai enviar para todas as pessoas possíveis. Depois eu vou salvar no YouTube, Isso vai ficar pronto hoje à noite ou amanhã. Vou estar enviando também para as pessoas que eu tenho no WhatsApp, lá no grupo da igreja, E você vai fazer o quê? Vai enviar. Por quê? Quanto mais pessoas ouvirem a palavra, muitas pessoas que você não sabe estão do outro lado da tela, precisando ouvir a voz de Deus.
Então não existe outro meio de nós conhecer a verdade que não seja pela renúncia. Renuncie o seu eu e tome posse dessa palavra dizendo: Cristo é o meu cabeça. Dessa maneira você vai poder dizer: nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais uma hora, essa tarde maravilhosa que nós tivemos aqui na tua santa e na sua preciosa presença. O Senhor se fez presente, eu pude sentir a sua glória, Pai. Abençoa, Pai amado, todos que assistiram, os que ainda vão assistir e serão alcançados pela tua palavra. Meu Deus, que não seja para a glória de homem, Senhor, mas seja para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor, ó Pai. Em nome de Jesus, eu creio que a tua palavra, quando ela vem para atingir um propósito, Senhor. E essa palavra vai atingir o propósito de todos aqueles que o Senhor escolheu para ouvir a tua palavra. E você, igreja, quando ouvir a palavra de Deus diz que todo aquele que ouvir, ele bater na porta e abrir a porta, ele vai entrar e vai cear. Então, se hoje você ouvir a voz de Deus, deixa ele entrar e cear contigo. E será o melhor momento da sua vida entre você e Deus. Que a honra e a glória seja totalmente para ti, Senhor. Nós pedimos que a sua graça, Senhor, fique conosco. Não retires de nós o teu Espírito, pois nós somos dependentes do teu amor. Pai, que nós possa renunciar o nosso eu a cada instante, que nós possa meditar nas suas coisas para termos, Senhor, a Ti como cabeça, Senhor, das nossas vidas, para que nada, Senhor, do nosso corpo venha movimentar ou agir sem que o Senhor tenha mandado, Senhor, já que o Senhor é a nossa cabeça, já que o Senhor é a nossa mente, Senhor, porque nós queremos sim declarar que de fato temos a sua mente, Senhor, que nós, porém, temos a sua mente porque nós queremos assim, como o apóstolo Paulo, prosseguir, Senhor, até chegar o dia perfeito, que é conhecer-te face a face. Abençoa cada vida, Senhor. Abençoa o mundo em que estamos vivendo, Pai. Venha aquecer os corações. Aleluia. Em nome de Jesus, nós te entregamos, Pai, essa tarde, essa palavra, esses minutos, Senhor, que o Senhor possa recolher aí a nossa adoração no seu santo odre. Em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo devocional, segunda-feira que vem, se Deus quiser. Amém.